Seja um triângulo com dois lados medindo 15 e 10 centímetros. Então, você já começa desenhando um triângulo, tá? E onde você quiser, você coloca os 10 e os 15 centímetros. Eu vou botar aqui, ó, 10 centímetros e 15 centímetros. Onde o ângulo entre esses dois lados é aqui. Ângulo entre os dois lados, tá? Entre esses dois lados, mede 130. Obviamente, meu desenho está horroroso, porque 130 é obtuso. Então, para ser o 130, teria que ser aqui, tá? Vou até apagar para ficar mais bonitinho, peraí. Pronto, para ficar mais próximo da realidade, já que esse aqui é o ângulo maior e ele representaria o ângulo obtuso. Então, o ângulo entre esses dois lados é 130. Determine a medida do terceiro lado, que é esse ladinho aqui, que eu vou chamar de x, tá? E aí, imaginando o seguinte, eu quero essa medida de x aqui, e essa aqui é o lado oposto ao único ângulo que a gente tem. Lembrando que a lei dos cossenos, você vai ter três lados, sendo que um deles é o x, e você vai ter apenas um ângulo de referência, tá? Diferente da lei dos senos, onde você tinha dois ângulos e dois lados, era 2 a 2. Aqui na lei dos cossenos, você tem os três lados, um deles é o x, e apenas um ângulo. E com isso, você já tem condições de achar o valor de x, tá? Quando você tem o ângulo, por exemplo, você tem um ângulo 130, você tem que pensar que você vai trabalhar com o cosseno dele, tá? Então, é o cosseno dele que vai entrar na tua fórmula. Então, você já escreve aqui, ó. Eu tenho que trabalhar com cosseno de 130. Lembra da fórmula? Ó, as fórmulas estão aqui. Então, se eu só tenho um ângulo de 130, eu vou trabalhar com o cosseno dele. E esse ângulo é o primeiro que você vai começar a escrever na fórmula. É o cosseno de C? Então, começa com C ao quadrado. É o cosseno de B? Então, começa com B ao quadrado. É o cosseno de A? Começa com A ao quadrado. Então, se é o cosseno de 30 e 30 é referente ao lado x, começa com x. Então, vai ficar x ao quadrado. Tá? Porque se o 130 estivesse nessa posição, aí seria o cosseno ainda de 130, mas quem viria aqui no começo seria o 15. Ou se o 130 estivesse nessa posição, oposto a ele é 10. Então, você não começaria com x, começaria com 10. Tá? Outra dica que eu dou aí. Se você começou com x ao quadrado, depois você soma os outros dois ao quadrado. Ó, 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado, tá? Menos duas vezes sempre esses dois. 10 vezes 15 vezes o cosseno de quem? Do primeiro, já que ele é oposto ao ângulo de 130. Construída a fórmula da lei dos cossenos, é resolver. Atentando-se para cá. Eu quero saber quem é o cosseno de 130, tá? Lembra da tabela dos ângulos, aquela tabela verde da aula passada? Então, se você for lá na tabela verde, só tem ângulos agudos, tá? Aqui eu tenho um ângulo obtuso. Vai aplicar aquela regrinha que eu ensinei para vocês também. Faz o 180 menos o 130 e você vai achar 50. Mas com um pequeno detalhe. Se fosse o seno de 130, o seno de 130 é igual ao seno de 50. Aqui, o cosseno de 130 é igual a menos o cosseno de 50, ou seja, é o oposto. Eles não são exatamente iguais como no seno, tá? Então, atenção para este detalhe. Quando você tiver de aplicar essa regrinha para descobrir quem é o similar, tá? No cosseno, ele vai ser o oposto. Então, quando você falar no cosseno de 50, ó, é a segunda coluna, tá vendo? 0,643. Então, ele vai ser menos 0,643. Você não vai botar 0,643 positivo, tá? Você vai botar menos. Você vai botar o oposto, ok? E vai resolver aqui. Outra coisa que eu quero que vocês atentem aqui é que vocês vão usar apenas uma casa decimal, tá? Pode usar a calculadora, tá? Mas vamos usar apenas uma casa decimal. Agora a aproximação não vai ser com 3. Lá no seno, a gente fazia com até 3, né? Em alguns momentos aparecia com 2, mas é até 3.
Aqui a gente vai trabalhar com apenas uma casa decimal. Por quê, Fernanda? Porque a maioria dos exercícios em provas de concurso também é com uma casa decimal. Então, a gente vai começar a entrar nesse ritmo, tá? E aí, com uma casa decimal é 0,6. Aí eu olho para o algarismo que vem em seguida, é menor do que 5, ele vai se manter 0,6. Então, vai ser, ó, o cosseno de 130 vai ser aproximadamente menos 0,6, porque eu estou trabalhando com uma casa decimal. E eu vou substituir isso aqui.